Essa semana começa quente aqui em Brasília. Pelo jeito, nós vamos ter um outro mês de agosto dramático na história do país. Primeiro porque estão querendo, no dia da manhã, colocar em votação a pronúncia do impeachment da presidenta Dilma Rousseff. Eu subo à tribuna aqui para dizer o seguinte: diante dos fatos que surgiram nesse final de semana, essa casa deveria suspender a tramitação do processo do impeachment. Porque, veja bem, senhor presidente, estão querendo afastar a presidenta Dilma por 3 decretos suplementares e pelas pedaladas, no caso do Plano Safra. E a gente já sabe que houve uma perícia que disse que não tinha autoria por parte da presidenta da República. Nós já sabemos também que tem uma decisão do Ministério Público que arquivou o caso, dizendo que aquilo não era operação de crédito. Mas os fatos dessa semana são fatos gravíssimos. É uma bomba que estourou no colo do presidente interino Michel Temer e de 2 ministros. Não são qualquer ministros. Ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, e ministro de Relações Exteriores, José Serra. O que aparece primeiro, pela segunda vez, que apareceu também na delação do ex-senador Sérgio Machado, que conversou numa base aérea com o presidente interino Michel Temer sobre doações eleitorais. Agora foi uma conversa no Palácio do Jaburu, uma conversa com a presença também de Eliseu Padilha. E daí saiu 10 milhões em caixa 2. Mais grave, 10 milhões em dinheiro vivo, 6 milhões para a campanha do SCAF e 4 milhões entregues a Eliseu Padilha. 4 milhões em dinheiro. Aqui não dá nem para dizer que foi caixa 2 de campanha eleitoral. Dinheiro para Eliseu Padilha. Essas denúncias são gravíssimas. A do senador José Serra são 23 milhões. Falam em conta no exterior. Ora, se tem alguém aqui que tem responsabilidade nesse debate, somos nós. Nós sempre dissemos o seguinte: não, delação não é prova, tem que começar uma investigação. Agora, o que nós estamos exigindo nesse momento, que a Procuradoria seja ágil, abra imediatamente um processo de investigação, porque não pode ter investigação só seletiva contra a gente do PT. Nós queremos investigação, nós não estamos fazendo aqui pré-julgamento. Agora, sinceramente, se Romero Jucá, porque apareceu em delações, teve que pedir afastamento para o ministro Serra e para o ministro Eliseu Padilha, tem que ser afastado. Os 3 que foram afastados, Henrique Eduardo Alves, Romero Jucá e o ministro Fabiano da Transparência, que aparecia só numa conversa, não era acusado de nada, foram afastados. Nesse caso, nós não queremos fazer pré-julgamento, mas o ministro Serra e o ministro Eliseu Padilha deviam pedir para sair, para responder esse processo de investigação que, volta a dizer, tem que ser aberto imediatamente. Agora, a senadora Fátima Bezerra, senadora Vanessa, falava aqui da impropriedade de nós, numa situação como essa, darmos prosseguimento à votação dessa pronúncia de impeachment contra Dilma por 3 decretos. 3 decretos de créditos suplementares. A acusação contra Temer são 10 milhões em dinheiro vivo. É muito cinismo se a gente não parar esse processo aqui. E mais grave, e eu quero chamar a atenção de uma coisa, e isso está nos preocupando desde ontem. Os senadores têm que entender uma coisa: se votarmos o afastamento de uma presidente da República como a Dilma, uma mulher honesta que está sendo acusada desses crimes de decretos de créditos suplementares e de pedaladas, nós vamos estar criando uma blindagem para Michel Temer, porque ele não poderia ser investigado. Ele teria imunidade constitucional, porque o artigo 86, parágrafo 4º da Constituição é claro, ao dizer que só pode ser julgado, investigado pelos fatos do mandato. Essa acusação aqui é de 2014, é anterior a esse mandato. Então, os senhores senadores aqui têm que entender, se votarem pelo impeachment
para o Michel Temer assumir definitivamente a presidência da República, os senhores estão blindando o Michel Temer. Os senhores estão impedindo que ele seja investigado. É uma imunidade constitucional, senador Paulo Paim. Olha que coisa grave. Eu vi tanta gente falando aqui, quando o Lula ia virar ministro. Ele quer mudar o foro dele para cá, para fugir de investigação. Não ia fugir de investigação. Ele ia ser investigado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, nesse caso, não. Se ele assume, ele não pode ser investigado em uma acusação gravíssima como essa. Nós temos que fazer alguma coisa. Eu chamo a atenção desse plenário do Senado Federal. Os senhores querem impedir que o Temer seja investigado. Essa é a consequência direta do afastamento da presidenta Dilma. E é isso que nós temos que debater aqui. O correto seria parar todo esse processo. O correto, senador Paulo Paim, fazer como Vossa Excelência propôs já aqui, uma constituinte exclusiva da reforma política, porque esse sistema político está apodrecido, todos os partidos. Isso vai ficar claro ao término desse processo como um todo, mas não. Os senhores querem, alguns dos senhores, insistir numa narrativa contra o PT, de criminalizar o PT. É insustentável. Agora, ninguém entende. É por isso que a repercussão internacional desse fato é tão contra esse golpe, porque as pessoas não entendem fora do país como é que é. 10 milhões em dinheiro vivo e vão afastar a presidenta por 3 decretos e créditos suplementares e pelas pedaladas fiscais. Chega a ser cinismo, é muito cinismo. É como se esses senhores não tivessem preocupado com a imagem do Brasil fora do país, como se isso aqui fosse uma república de bananas. Então, eu, sinceramente, eu acho que esses episódios dessa semana desmoralizam de uma vez por todas esse golpe aqui em curso. E defendo aqui que o ministro José Serra, como eu já falei, e que o ministro Eliseu Padilha tome o mesmo caminho do senador Romero Jucá. Porque o senador Romero Jucá saiu porque foi citado em delações. Ainda não houve investigação, mas foi afastado para se defender fora do governo. Eu espero que esse seja o caminho desses 2 ministros. Pedirem demissão. Senador Lindenberg. Eu concedo a parte à senadora Fátima Bezerra, depois senador Medeiros e senadora Vanessa. Senador Lindenberg, esse processo de impeachment não só está cada dia mais desmoralizado, como se torna cada dia mais vergonhoso. Vossa Excelência faz um pronunciamento nesta tarde muito importante, quando dá conhecimento à opinião pública brasileira sobre os fatos desse último fim de semana. Delação da Odebrecht, envolvendo o presidente interino, a delação da Odebrecht também envolvendo o ministro biônico das Relações Exteriores, José Serra. Eu lembro, senador Lindenberg, que a semana passada a imprensa noticiou a posição do presidente do Senado de abreviar o processo de votação do impeachment nessa fase de pronúncia e, consequentemente, a votação de mérito. E uma das razões, senadora Vanessa, alegada para abreviar a votação do processo de impeachment era a então viagem do presidente interino à China para participar do G20. Com a notícia, a divulgação da delação da Odebrecht, dizendo que foi no Palácio Jaburu que ele recebeu dinheiro, caixa 2, dinheiro não contabilizado, inclusive com a participação do ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, ficou agora escancarado que a pressa de abreviar o processo de impeachment não tem nada a ver com a viagem à China. Na verdade, a pressa se deve à Operação Lava Jato em curso. A pressa se deve ao medo que o presidente interino, o golpista, tem, que novas e novas mais delações o envolvam. Então, eu concluo, senador Lindenberg, dizendo que fica, portanto, cada vez mais escancarado o medo, repito, a pressa
o assodamento com que o presidente interino e o consórcio golpista querem concluir o processo de impeachment. Mas quero aqui mais uma vez afirmar que a população brasileira está atenta a esses fatos. E nós vamos continuar aqui resistindo firmemente, seja no parlamento, seja nas ruas. E por falar nas ruas, é bom lembrar, senador Lindenberg, que amanhã terá Fora Temer novamente, pelo país afora, convocado pelos que acreditam e têm compromisso com a luta em defesa da democracia, a Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo e etc. Muito obrigado, senadora Fátima Bezerra. Eu vou conceder em bloco e depois eu comento os três. Vou passar para o senador Medeiros, logo depois para a senadora Vanessa e eu faço comentário da fala dos três depois. Muito obrigado, senador Medeiros. Obrigado pela parte, senador Lindenberg. Vossa Excelência, nesse momento, só confirmo o que eu já disse, daria um ótimo advogado, senador Lindenberg, porque o advogado, ele não tem muito compromisso com a lógica nem com a coerência. Ele está ali, defende o seu cliente com as ferramentas e os instrumentos melhores possíveis. E Vossa Excelência é perito nisso. E eu digo mais ainda, eu tenho dito que se a oposição, a outrora oposição, se comportasse como o PT, teria chegado ao poder mais rápido até. Não teria perdido tantas para o PT, porque o PT sabe fazer oposição. Sabe fazer oposição porque, veja bem, Vossa Excelência entra numa seara perigosíssima. Há poucos dias, a Polícia Federal estava dentro da sede do PT, estava um escândalo danado aqui e não vi ninguém. Eu fiquei quieto, porque eu não tenho muito a ver com esse fla-flu, e fiquei observando. Não veio nenhum senador aqui para fazer esse discurso que Vossa Excelência está fazendo aqui. Mas, por falar nesses valores que o Marcelo tem falado, senador Lindenberg, o Marcelo Odebrecht disse há pouco tempo que recebeu um pedido de 12 milhões do Edinho. E ele se encontrou com a presidente Dilma e disse: presidente, é para pagar esses valores? A presidente Dilma disse: é para pagar. Então, por isso que eu falo, Vossa Excelência tem a coragem e muita de vir aqui e falar sobre esse tema, porque o telhado do Partido dos Trabalhadores e do governo da presidente Dilma é de vidro nesse quesito. Sobre essa história do impeachment, senador Lindenberg, a gente tem que ver que o Partido dos Trabalhadores pediu impeachment até do presidente do Corinthians. Só não pediu do Papa. Não vale, a coisa não pode ser assim, vale para os outros e não vale para o PT. Nós estamos num processo válido e Vossa Excelência sabe disso, que foram 2 casas pela maioria e esse processo ainda está transcorrendo. Então, essa retórica do golpe, ela também não se sustenta. Porque os crimes ficaram sobejamente provados naquele relatório e Vossa Excelência sabe disso. Eu digo que me parece aquela peça do Ariano Suassuna, do filme Auto da Compadecida, que o Chicó era um sujeito muito mentiroso. E aí, quando o João Grilo apertou ele, que ele não conseguia sair da mentira, ele falava: não sei, só sei que sou assim, só sei que foi assim. Esse negócio do impeachment está mais que provado os crimes, mas quando a gente fala, todo mundo diz: não é golpe e pronto. Ninguém está querendo abreviar o impeachment. Nós já temos um rito. O que a gente não queria era que fizesse o seguinte: no momento que tivesse pronto, jogar ainda lá para o dia 29, porque aí não fazia sentido. Eu estou vendo muito fora Temer, mas ninguém diz fica Dilma. Muito obrigado, senador Lindenberg. Eu agradeço, senador Medeiros. Senadora Vanessa Graziotin. Muito obrigada, senador Lindenberg. Eu tenho absoluta convicção, segurança, certeza que a incoerência está exatamente do lado daqueles que tentam dizer que esse golpe é o impeachment. Continuarão tentando e não conseguirão convencer a população brasileira, senador Lindenberg. O exemplo mais cabal disso tudo está no fato de que a grande imprensa nacional publica e divulga matérias dando conta que sim, que tudo é um processo legal, que ele obedece ao rito constitucional. Quem aqui não se lembra ministros do Supremo Tribunal Federal falando dessa tal legalidade? Mesmo assim, senador Lindenberg, as pesquisas que vão às ruas voltam com o resultado de que a maioria da população não crê que esse processo seja legítimo e legal,
que esteja cumprindo o que determina a Constituição brasileira. Então, quem manipula, quem inventa crime inexistente para dizer que a presidente Dilma cometeu, de fato, crime de responsabilidade, são eles. Primeiro é isso. Segundo, o que Vossa Excelência traz aqui é muito grave, senador. Como grave foi o que as notícias dos últimos dias, publicadas em quase todos os jornais do dia de ontem. E não se falava de outra coisa nas mídias sociais que não disso. Aqueles que sobem à tribuna para dizer e cobrar o fim da corrupção, pagamento de propina, dinheiro de Caixa 2 e tudo mais, agora estão sendo expostos da mesma forma. Aliás, agora não, eles já estavam expostos. O problema é que as atenções se voltaram muito para um lado e se esqueceram de outro. É muito grave. Por que eles fizeram esse processo contra a presidente Dilma de inventar os tais 3 decretos, que eu digo não é risível, porque é trágico, 3 decretos e a tal operacionalização do Plano Safra, porque não conseguiram pegar ela em nenhuma denúncia séria de corrupção envolvendo a Operação Lava Jato. Porque se tivesse pego, ela já tinha perdido seu mandato, eu não tenho dúvida nenhuma quanto a isso. Tiveram que inventar um crime para, utilizando um procedimento que é legal, afastar uma presidente legitimamente eleita. Então, o mínimo que eles precisam mostrar agora para o país é coerência. Vossa Excelência falou, um dos seus principais articuladores, aliás, não só desse governo, mas do golpe, o senador Romero Jucá, ele não sobreviveu 10 dias ao Ministério do Planejamento, porque vieram as revelações da trama e como ele agia nessa trama, e que, de fato, isso é uma trama. Qual era o papel dele nessa trama? Um papel de articulação, sim, pois ele deixou o Ministério, teve que deixar para não ser demitido. Agora é a mesma coisa. Senador Serra, ministro das Relações Exteriores, recebeu 30, segundo a atualização monetária, em torno de mais de 30 milhões de reais, 23 à época, milhões de reais, por Caixa 2, ou seja, Caixa 2 é propina. Porque não pode ser para um Caixa 2 e para outro propina. Por fora. Jandira Fegali, Aldo. Por fora. Veja, e diz que as provas virão. Tem gente aqui que fala, não estamos falando de parlamentares, nós estamos falando de gente que ocupa cargos no Poder Executivo. O parlamentar foi eleito, o lugar de investigar é aqui. O que nós estamos aqui fazendo não é dizer que o senador tem que perder o seu mandato, ele tem que sair imediatamente do Ministério. Imediatamente. Aliás, diz que lá no Ministério do usurpador presidente Michel Temer, interino, senador Lindbergh, diz que há uma competição para ver qual é o que está mais implicado na Lava Jato e quem conferirá as medalhas, se é de ouro, de prata ou de bronze, será o próprio Michel Temer. Mas a dificuldade é que talvez ele tenha que receber a maior de todas as medalhas e premiações. Então, Vossa Excelência tem razão. O assunto é grave, o assunto é sério. Uma presidente eleita está perdendo o mandato por causa de 3 decretos. Nada de legal nos decretos. Por causa de uma política de governo chamado Plano Safra. Nada de legal nisso. Enquanto esses que estão envolvidos em toda essa corrupção permanecem aí, não pode. O povo brasileiro não merece isso, não merece. E está vendo o que está acontecendo. Não à toa que o presidente Michel Temer, em exercício, determinou que sequer fosse citado o seu nome na abertura, na solenidade de abertura das Olimpíadas. Ele, pessoalmente, pediu que nenhum fizesse citação ao seu nome, nem mesmo quando ele foi declarar aberta as Olimpíadas, os Jogos Olímpicos. Ele falou de forma camuflada, escondida. O nome do presidente não foi citado nenhuma vez. Por quê? Porque ele sabe da sua ilegitimidade, porque ele sabe de como cresce na opinião pública manifestações contrárias à sua permanência. Então, não adianta querer tapar o sol com a peneira. Vossa Excelência tem razão, senador Lindbergh. E se eles tiverem um mínimo de compostura, amanhã talvez o senador Serra esteja aqui nesse plenário votando o processo, infelizmente, sem o menor cabimento que corre contra nosso presidente. Parabéns pelo pronunciamento. Eu agradeço a parte dos 3 senadores e queria começar, senadora Fátima Bezerra, dizendo que Vossa Excelência está coberta em razão. Aquela pressa da semana passada, do Temer, fazendo reunião com os senadores, pressionando para agilizar o processo do impeachment, eu, semana passada, tinha dito,
Isso aqui não é viagem para a China, não. Isso é medo de delação. Isso é medo de muita coisa que vai vir, né? E aí, senador Medeiros, sinceramente, quem não tem compromisso com a lógica e com a coerência é esses que estão perpetrando esse golpe. Porque, concretamente, o que é que diziam? E vale dizer, nós tivemos muita responsabilidade. Aqui mesmo no meu pronunciamento eu disse, não estou fazendo nenhum pré-julgamento, porque a gente sempre disse que delação não é prova. Agora que as denúncias são graves, gravíssimas. E no caso do ministro Serra e do ministro Padilha, a renúncia é o melhor caminho. Foi isso que fez o senador Romero Jucá. Renunciou. E vai se defender da investigação que começa. Agora, a narrativa do PT como organização criminosa, como que os problemas fossem... Essa narrativa se desfez. É insustentável aos olhos da sociedade. E é para isso que nós estamos chamando a atenção dessa votação da pronúncia do julgamento da presidenta Dilma. Repetindo o que eu falei aqui sobre a imunidade constitucional que o presidente interino Michel Temer vai adquirir. Os senadores que votarem pelo impeachment da presidenta Dilma estão blindando o Michel Temer, porque ele não vai poder ser investigado. Agora, senadora Vanessa, Vossa Excelência estava no Rio, na abertura das Olimpíadas. Que papelão foi aquele do presidente interino? Covardia. Ele mesmo está constrangido com esse papel dele. Primeiro, a ausência de chefes de Estado, pouquíssimos chefes de Estado. Segundo, era o seguinte, ele pediu, na hora que é anunciado o presidente do COI, é anunciado sempre o presidente da República do país sede. Ele pediu para não ser citado. A gente viu lá o presidente do COI e a cara dele lá sem ser citado. Na hora do anúncio, para ele declarar aberta as Olimpíadas, também não citaram o nome. O locutor disse o seguinte, vai ser declarado aberto os Jogos Olímpicos. Por quem? Não disse. Mais grave, quem estava no Maracanã, e a senadora Vanessa estava no Maracanã, nos telões do Maracanã, não apareceu a cara de Michel Temer. Ele não apareceu nenhuma vez, senador. Mas ele teve coragem de ir lá, Dilma não teve nem coragem. Ficou escondido, ninguém do Maracanã sabia que ele estava lá, ninguém sabia. Demorou 3 segundos para as pessoas perceberem que era ele. E aí veio aquela vaia gigantesca ali em cima. Eu quero chamar a atenção de outra coisa que está acontecendo nas Olimpíadas. Essa repressão a manifestações democráticas. Isso, senador Paulo Paim. Olha, eu faço política aqui no Brasil desde quando era estudante. Nunca houve. A gente sempre pôde dizer, fora Fernando Henrique, o que quisesse. Agora, em tudo que é lugar, lá no Mineirão, um conjunto de pessoas eram amigos, senhoras e senhores de 60 anos, com camisa, um com a letra F, outro com a letra O, fora Temer, foram colocados para fora. É importante ressaltar uma posição do ministro Carlos Aires Brito, que diz que isso é inconstitucional. Você levar uma placa ou cartaz dizendo fora quem quer que seja, pacificamente, é uma legítima manifestação da liberdade de expressão. E logo não cabe esse tipo de cerceamento. Eu chamo a atenção, porque eu acho que o golpe é o primeiro passo. Essa repressão a manifestações é gravíssima. Nós temos preocupação com criminalização de movimentos sociais. Temos preocupação com a posição desse ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. Né? Vale dizer que essa prisão dos ditos terroristas, que o ministro da Defesa chamou de porras loucas, porque não tinham nenhum poder de articulação entre si. Nem os advogados tiveram acesso a esse caso. E agora nos chama a atenção, e eu quero registrar meu mais veemente repúdio à posição do ministro Gilmar Mendes sobre a cassação do registro do PT. Isso aqui não é um ataque ao PT, é um ataque à democracia brasileira. Eu chamo os verdadeiros democratas do país a se levantarem contra isso. Afastam a presidente, tentam transformar o partido que tem uma história de ligação com os pobres, com os trabalhadores, a inclusão social, querem caçar o registro. O que é isso? Nós estamos caminhando no sentido de um endurecimento de um caminho extremamente autoritário.
aquela desconfiança. Nós falamos sobre a ditadura militar também, porque tem uns que acham que a ditadura de 64 tentou se legitimar aqui no Congresso, tentou se legitimar no Supremo Tribunal Federal, só atingiu uma feição mais dura depois do AI-5. Foi um processo. Esse processo, essa discussão de caçar registro do PT, sinceramente, causa uma preocupação muito grande sobre o caminho que nós estamos trilhando no país. Certamente não é um caminho democrático. A gente lembra, na história, a cassação do registro do PCB em 47, que foram feitos. Primeiro a cassação do registro, depois a cassação dos mandatos dos deputados. E a gente lembra de 65 também, no ato institucional número 1, que cassou os registros dos partidos. Quem cometeu crime tem que ser punido, não a instituição. E por que o PT? E cadê os outros? Parece uma cortina de fumaça. No dia que sai acusação contra a Serra, contra o Temer, vem com essa história. Isso é um atentado profundo à democracia brasileira. E eu encerro minha fala no dia de hoje, só lendo um pequeno texto do ex-ministro da Cultura, Juca Ferreira, sobre a abertura das Olimpíadas. Encerro dessa forma. O Brasil democrático driblou o golpe e se mostrou para o mundo. Foi linda a abertura dos Jogos Olímpicos, linda como espetáculo, e não ficou devendo nada às aberturas anteriores. Mostrou um Brasil orgulhoso de sua formação miscigenada e de sua diversidade cultural, marcas de nossa posição singular no mundo. Parabéns aos artistas e técnicos que criaram esse espetáculo assistido por mais de 4 bilhões de pessoas em todo o planeta. Parabéns ao presidente Lula, que acreditou no Brasil livre de complexos de inferioridade e se empenhou pessoalmente para que pudéssemos fazer um evento com a grandeza dessa cerimônia olímpica. Parabéns à presidenta Dilma Rousseff e toda a sua equipe de governo, que trabalharam para organizar os Jogos e proporcionar ao Brasil e ao mundo essa oportunidade única de celebrar as potencialidades humanas expressas no esporte, na arte e na cultura. A festa emocionante que vimos hoje estava pronta quando a presidente foi afastada. É lamentável que tenha sido presidida por um usurpador, cujo pálido desgoverno em nada se identifica com a mensagem confiante e generosa com o Brasil e os brasileiros que transmitimos essa noite. O Brasil dessa abertura olímpica é o Brasil democrático, um Brasil livre das ruas, de índios, brancos, negros, um Brasil da cidade e da periferia, dos novos povos das florestas, da capoeira, dos terreiros, da diversidade sexual, o Brasil que vai de tom ao funk, de muito samba. É o Brasil de Chico, Gil e Caetano, de Elza Soares, Marcelo D2, Jorge Benjó, Paulinho da Viola. Brasil que se forjou na soma e não na divisão, que desponta do nosso poder criativo, da nossa capacidade de sonhar e da resistência que temos para dar a volta por cima. Esse é o Brasil que prevalecerá. Parabéns, Dilma, parabéns, Lula e todo o povo brasileiro, olimpicamente fora Temer. Muito obrigado, senhor presidente.